boa noite. Eu sou a Tatiana Ragosta, sou advogada, trato de direito previdenciário e tributário. Vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br, Facebook Leis do Sucesso e o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Se você tiver interesse em ver algum programa que você tenha perdido, vai estar lá tanto no Facebook, Leis do Sucesso, como no YouTube. Você pode só digitar Tatiana Ragosta, que você vai ter lá todos os programas que eu fiz aqui pela Mundial. Então, é uma dúvida que eu já vou começar esclarecendo, que ficou na semana passada. Semana passada eu falei de os 25% que a pessoa pode receber na aposentadoria em caso a pessoa esteja inválida. Então, muitas pessoas mandaram um e-mail dizendo, olha, meu filho é deficiente e recebe LOAS. Tem os 25%? Ou eu tenho idade e recebo LOAS. Eu posso ter o aumento de 25%? A resposta é não. Esse aumento de 25% é somente para os aposentados, tá? E o que acontece? O LOAS, quando o governo te dá alguma coisa, o governo já não dá nada para ninguém. Então, quando ele te dá alguma coisa, desconfie. Esses 25% pode esquecer que ele não vai dar, porque ele já está fazendo para ele uma ótima ação de dar o LOAS. Então, esses 25%, quem recebe LOAS não tem direito. E só para vocês terem uma ideia, no caso de uma pessoa, um estrangeiro, tá? Que esteja aqui no Brasil, que tenha mais de 65 anos e peça o LOAS para o INSS, o que acontece? O INSS defere o benefício LOAS, imediatamente ele comunica o Itamaraty, dizendo, olha, o fulano é estrangeiro, está aqui, está pedindo LOAS, quer dizer, ele não pode estar no Brasil, ele está dando prejuízo, manda o cara embora. Então, o que acontece? A pessoa tem que sair do Brasil. Isso é só para estrangeiro que não é residente. Se o estrangeiro tem residência no Brasil, é outra situação. Mas estrangeiro que não seja residente, não peça LOAS. Se pedir LOAS, imediatamente o INSS comunica o Itamaraty e manda o cara embora. Tem que sair do país, tá? Então, só esclarecendo isso, porque ficou essa dúvida, então eu gostaria de saná-las. E hoje eu vou falar o quê? Da pensão por morte com inscrição pós-mortem. Você vai dizer o que é isso? No caso, aquelas pessoas que trabalham, tá? Vêm a falecer e não estavam contribuindo com o INSS. Então, o que acontece? É possível, sim, que essa pessoa, a família, claro, indo no posto do INSS e pedindo, olha, eu quero receber a inscrição, eu quero filiar a pessoa, ele não estava pagando, eu quero receber a pensão por morte. Lógico que o INSS vai negar. Mas se entrar com uma ação judicial, é possível reverter esse quadro, tá? Porque quando o falecido ele trabalhava, ele não pagava o INSS. Então, ou seja, ele desenvolvia o trabalho na informalidade. A viúva, o viúvo, os filhos menores de 21, ao solicitarem o benefício no INSS, claro, vão receber a recusa. Mesmo que até o óbito não houve pagamento das contribuições previdenciárias, você consegue a concessão do benefício de pensão por morte. Isso porque a filiação do segurado perante o INSS não se impõe com o pagamento de contribuições previdenciárias, mas sim com o trabalho e a obtenção de lucro financeiro. Então, o que acontece? Pelo princípio da filiação obrigatória, previsto no artigo 201 da Constituição Federal, todo aquele que exerce ou que venha a exercer alguma atividade laborativa com reflexos econômicos será afiliado ao sistema previdenciário
independente de qualquer ato que represente a vontade da pessoa de se filiar à Previdência. Então, ou seja, a pessoa trabalhou. Embora ela nem quisesse ser filiado da Previdência, não quisesse pagar o INSS, veio a falecer, mas trabalhava. A viúva, os filhos, eles podem sim pedir essa pensão por morte, desde que seja judicialmente comprovado que a pessoa exercia, que a pessoa trabalhava, que ela exercia alguma atividade remunerada. Seja, vamos supor, ela tem carteira assinada, mas o dono da empresa não pagou o INSS. Então, o dono da empresa seria, no caso, responsável. Não tem problema, você entra com ação e você consegue reconhecer esse tempo. Ou ainda, a pessoa trabalhava, era autônomo, contribuinte individual, e não pagou o INSS, veio a falecer. A família comprovando que a pessoa trabalhava durante alguns anos antes da morte, ela consegue sim reverter perfeitamente o quadro e receber a pensão por morte. Então, eu acho que aí vale a pena você ir atrás dos seus direitos, porque você conseguindo receber, de repente, uma pensão por morte para você, para os seus filhos, vale a pena, porque ajuda, ainda que seja um salário mínimo, ajuda bastante. Então, o que acontece? Logo, se o falecido trabalhava, então ele era afiliado à Previdência Social. Uma vez que estava trabalhando, a condição de segurado decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios. Então, o surgimento da condição de segurado não está atrelada ao pagamento das contribuições, ou seja, eu não preciso pagar para ser propriamente uma segurada do INSS. Se eu trabalhar, eu já sou segurada, tá? Então, se o segurado ou o responsável tributário, né, no caso, patrão, não realizem o pagamento das contribuições para o INSS, estará em situação de inadimplência e não de exclusão do indivíduo da proteção social e, consequentemente, dos seus direitos previdenciários. É possível a regulamentação da pós-mortem, ou seja, após a morte, da inscrição e das contribuições em atraso. Então, de que maneira você pode inscrever a pessoa pós-mortem e as contribuições em atraso? Elas podem ser descontadas dos benefícios, as contribuições devidas pelo segurado ou falecido à Previdência Social. Então, a pessoa morreu, não pagou o INSS. Quando for sair a pensão por morte, ela tem um desconto referente às contribuições que o segurado deixou de pagar para o INSS. Então, olha que legal, você consegue o benefício, no começo vai ser um valor menor, porque vai haver um desconto do que a pessoa deixou de pagar, mas não deixa de ser um benefício. Mais para frente, dali a alguns meses, você recebe o benefício integral. Então, logo, poderá ser concedida a pensão por morte e ser descontados os valores devidos, referentes ao período de carência. Então, se a pessoa morreu antes de 28 de fevereiro de 2014, a carência era de 12 meses. Então, vai ter um desconto aí, né, referente a 12 contribuições. E que vai ser, no máximo, no limite de 30% do valor do benefício. Ou, se for hoje que a pessoa faleceu e não pagava o INSS, são 24 contribuições que serão descontadas, no limite de 30% do valor do benefício. Gente, eu vou avisar que hoje eu vou procurar atender bastante pessoas, então quem ligar aqui na rádio, hoje eu vou atender e já vou deixar o telefone da rádio para quem quiser ligar. 3016 1764, 3016 1765. Então, agora eu vou atender o nosso ouvinte. Boa noite. Alô? Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Com quem eu falo? Rita de Suzano? Como? A Rita de Suzano. Oi, Rita, boa noite. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Então, qual a sua dúvida? Doutora, em primeiro lugar, é um prazer estar falando com a senhora. Não perco seus programas, sempre que possível, ouço todos. E assim, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu tenho 40 anos e aos 15 anos sofri um acidente de carro, o qual o meu joelho teve a reconstituição total. E assim, o cara fugiu, não, entendeu? E eu não me socorreu, e na época a minha família como é da roça, eles não tinham muito entendimento, né? Enfim, não teve eu não contribuí, moral da história. Hoje em dia,
eu estou com artrite, osteoporose, tudo as coisas. Assim, eu tenho até eu estou com um problema, uma reconstituição no joelho, né? E eu tenho platina, fio de aço e pinos. Então, é assim, eu estou aguardando outra cirurgia pelo hospital. Eu já dei 2 entradas. Aí eu gostaria de saber, porque eu já dei 2 entradas, e eu gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício do LOAS ou não, ou do INSS. Porque, assim, né, na verdade, assim, eu não aguento mais parar em pé, entendeu? Eu sinto, uma perna afinou muito que a outra. É uma dor insuportável e as dores estão dando pro corpo todo, sabe? As 2 vezes que eu dei entrada, as 2 vezes foi negada. Tá. Rita, eu agradeço as palavras, o carinho tal, de você acompanhar todos os meus programas, fico feliz, isso que me dá assim, mais forças de continuar cada dia fazendo novos programas. Então, me diz uma coisa, você sofreu um acidente com 15 anos e depois você contribuiu alguma época da sua vida para o INSS? Não. Não, doutora. Não, doutora, porque eu não consegui trabalhar e eu tenho por ter 3 filhos de menores, entendeu? Aí eu sou mãe solteira, então tudo isso virou uma bola de neve. Tá. Então aí vieram todos a calhar esses problemas, né? Então eu já não... Aí como eu ouvi que eu ouço assim toda a maioria dos programas da Mundial, inclusive o seu, e o programa da senhora eu quero parabenizar, desligar, né, dar espaço para as pessoas falar, parabenizar, porque a senhora não sabe o quanto a senhora está sendo especial demais em nossas vidas de todos, nos ajudando muito. Obrigada, esse é o intuito mesmo, é ajudar as pessoas. Agora me diz uma coisa, quem mora com você na sua casa? Então, mora eu e os meus 3 filhos, é o de 15 anos, que vai fazer 16 ainda, daqui 3 meses, o de 13 e o de 12. Tá, e a sua renda familiar é 0, você vive de ajuda de pessoas? Isso, não, é assim, a gente, é assim, tem um Bolsa Família, os benefícios que eu recebo, né, do Bolsa Família e um tal de um Renda Cidadã, e assim, quando eu consigo passar alguma roupa na minha casa, essas coisas, entendeu? Tá. Só que assim, se você recebeu LOAS, porque o LOAS é para pessoa com deficiência que não tem, no caso, não consegue trabalhar. Se você recebeu LOAS, imediatamente corta o Bolsa Família, tá? Tá. Mas você pode sim, você pode entrar... Doutora, só um momento, por gentileza. No caso, eu posso desligar e estar ouvindo com a senhora pelo rádio? Pode sim. Eu continuo então, falando. Tá, um abraço. Deus abençoe por tudo e parabéns pelo Obrigada, trabalho. Rita. Um abraço. Então, no caso da Rita, ela pode pedir o LOAS, né? Porque ela tem deficiência, ela não tem renda familiar e ela pode perfeitamente pedir esse LOAS, né? E receber. Caso não consiga na esfera administrativa, pode entrar via judicial, sim, com pedido de LOAS. Porque, no caso dela, ela não tem renda, ela vive em condição, assim, bem... no caso, quase de miserabilidade, então, perfeitamente, agradeço o carinho aí, Rita, por você estar ouvindo o nosso programa, tá? Um abração para você e boa sorte, qualquer coisa, estamos aí para te ajudar. Um abraço. Vamos ouvir agora outro ouvinte, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Meu nome é Noêmia, sou aqui de Osasco. Boa noite, Noêmia. Um abração aí para o pessoal de Osasco. Vamos Obrigada. lá, que eu posso te ajudar. Então, eu tenho uma irmã que ela é especial. Sim. Ela recebeu o LOAS, né? Aham. E eu gostaria que a senhora me dissesse se ela tem direito... E depois a minha mãe faleceu, eu troquei, que ela recebe uma pensão por morte. Sim. Eu gostaria de saber se ela tem esse direito desses 25% em cima disso. Então, no caso da sua irmã, ela recebeu LOAS, aí sua mãe faleceu, você trocou o LOAS pela pensão por morte, certo? Isso. Agora, os 25% só cabem para quem recebe a aposentadoria. Ela recebe pensão por morte. Então, para quem é pensionista ou recebe LOAS, não cabe esse aumento de 25%. Entendi. Então, infelizmente, ela não pode acumular com LOAS e também não vai poder receber esses 25% de aumento. Infelizmente, que eu acho que deveria estender também para esses dois. Pois é. Mas você sabe, né? O governo, o que ele puder, ele tira, ele não dá nada. Então, Tá certo, doutor. tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. A senhora está ajudando muitas pessoas, viu? Amém, eu que Parabéns. agradeço. Tchau. Um abração, tchau.
Vamos ouvir mais uma pessoa. Boa noite. Boa noite? Com quem eu falo? É Rosana. Oi, Rosana, tudo bem? Você está falando de onde? Eu estou falando de Mogi das Cruzes. Ah, que delícia. Muito boa cidade. Um abração para o pessoal de Mogi. Ah, obrigada. Então, vamos lá. Qual a sua dúvida? Então, doutora, acontece o seguinte, meu marido faleceu e eu dei entrada na pensão por morte o ano passado, dia 8 de maio. Sim. Só que aí o INSS recusou. Por quê? Então, recusou porque eu recebi uma carta que foi indeferido. Aí eu entrei no juizado. Sim. Né? Uhum. Aí, só que antes disso eu entrei como recurso. Tá, na própria Previdência. Isso, só que demorou, então eu entrei com uma ação no juizado. Então acontece o seguinte, acabei de ouvir a senhora falar que como que, por exemplo, posso provar que o meu marido trabalhou, que ele tinha um comércio, eu vou aprovar isso como? Testemunhas? Testemunhas, tá? Mas não só testemunhas. Testemunha é só o início de... É uma prova, mas não é a única. Testemunhas, contrato social, ele era dono do comércio? Sim. Mas era comércio formal ou informal? Ah, era Tinha... informal. Informal, tá. Foto, testemunhas, que mais? Compras, ele devia comprar material para ele vender? Sim. Então, ele vendia o quê? Bebidas, era bebidas em geral, um bar, vendia e outras coisas. Então, uma pessoa, ela não, que tem uma família, de 3 filhos, vamos supor, ela não pode comprar por mês, ela não precisa comprar 300 garrafas de Coca-Cola, por exemplo. Então, com isso, com as compras, com nota fiscal, você consegue comprovar que ele trabalhou. E mais as testemunhas. Uhum. Só que assim, juizado especial, se você perder na primeira instância, você vai precisar de um advogado. Porque aí, se você não recorrer, você perde o processo. E aí, depois não pode entrar na justiça de novo. Ah, sim. Então, doutora, mas agora, esse mês, o juizado me mandou uma carta que era para mim apresentar... uma carta administrativa pleiteada do recurso que eu entrei. Então, eu vou no INSS para integrar para eles. Então, doutora, mas acontece assim, o meu marido, antes de ter esse comércio, ele trabalhou e contribuiu para o INSS acho que uns 25 anos. Tudo bem, mas se ele não estava contribuindo, se ele parou de contribuir, ele fazia quanto tempo que ele não contribuía? Não, então, aí ele parou de contribuir e voltou a contribuir por 3 meses e faleceu. Tá, mas ele não tinha 12, precisava de 12. Então, exatamente, aí só que ele voltou a contribuir, eu comecei a pagar em fevereiro, março e abril. Eu paguei dia 7 de abril, dia 9 de abril, meu marido faleceu. Então, aí você vai precisar comprovar que ele estava trabalhando quando ele faleceu e eles vão descontar referente a 9 contribuições. Ah, sei. Do benefício quando você receber. Aham. Mas fica de olho e aí você fica de olho na ação, né? Para você não perder nenhum prazo. E depois, tomara que você receba aí esse benefício. Ah, eu vou ficar torcendo. Tá? E aí qualquer coisa nós estamos aqui para ajudar. Tá bom, então no caso de for recusado, aí eu procuro a senhora. Ou um advogado previdenciário. Ah, certo. Tá bom? Tudo bem, então. Um abração para você, boa sorte. Obrigada pela informação. Imagina, que isso. Boa noite. Alô? Alô, boa noite, doutora. Boa noite, com quem eu falo? Flávia. Boa noite, Flávia. Então, onde você está falando? Santo Amaro. Santo Amaro. Então, um abraço aí para o pessoal de Santo Amaro. Vamos lá, o que eu posso te ajudar? Doutora, por gentileza, a minha mãe se aposentou tem 10 anos. E ela tem problema no joelho. Ela colocou uma prótese interna e ela tem os movimentos limitados. Ela se aposentou por invalidez. Tá. E está para fazer outra cirurgia no outro joelho. Aí eu gostaria de saber referente ao aumento de 25%. Ela pode requerer?
Me diz uma coisa, nos atos da vida do cotidiano, ela precisa de ajuda? Precisa. Então, ela pode requerer. Se ela não consegue tomar banho, ela não consegue comer, ela tá com problema, aí ela pode pedir, sim. Ela precisa de uma outra pessoa para cuidar dela, ela pode pedir. Ela tem a limitação para andar, doutora. Então, ela vai sair na rua, ela precisa de alguém. Ela vai tomar banho, ela precisa de alguém. Isso. É discutível, sim. Pode pedir. E como é que faz, doutora? Você vai no INSS, no caso de aposentadoria por invalidez, é só ir no INSS e requerer. Se o INSS negar, aí é entrar com uma ação judicial. Ah, tá. Então é só ir até o INSS e pedir, é só falar isso que quer requerer o... Não, ela vai fazer a perícia. Tá. Se agenda, ela vai fazer perícia, se for negado, aí você entra com ação. Ah, tá, mas ela tem que solicitar a perícia... Todo benefício primeiro... Ela tem que falar, doutora? Todo benefício primeiro você precisa pedir no INSS, depois entra com ação. Tudo. Precisa passar pelo INSS, porque senão a ação não vai valer nada. Ô, doutora, mas aí quando chegar até o INSS tem que falar o quê? Que pode pedir o aumento dos 25%? Isso, é só isso. E ela já é aposentada por invalidez, aí eles já sabem, e você explica que ela não pode andar, tudo mais, que ela precisa de outra pessoa, e aí eles concedem ou negam, ela vai passar por uma perícia, e aí conforme for, entra com ação. Ah, tá. E daí ela alega que pelos atos do cotidiano, do dia a dia, né? Isso mesmo. Ah, então tá bom, doutora. Tá Muito bom? obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite, viu? Boa noite, um abraço. Outro, tchau. Tchau. Alô? Olá, doutora? Oi, com quem eu falo? Oi, é a Vânia aqui da Vila Prudente, tudo bem? Oi, Vânia, tudo, e você? Tudo bem, graças a Um Deus. abraço aí pro pessoal da Vila Prudente, já passei muito por aí. Ah, é? Conheço bastante. Obrigada. Então, querida, é o seguinte, eu cuidei da minha mãe durante 12 anos. Tive que parar de trabalhar, agora eu tô com 51 anos e trabalhei muitos anos numa empresa, parei de trabalhar para cuidar da mamãe. Sim. Acontece, doutora, que minha mãe faleceu agora no final do ano, eu estou à procura de trabalho e não estou conseguindo devido à idade. Sim. Mesmo você tendo experiências, tudo, mas é barrada. Sim. E eu na época que minha mãe era viva, ela tinha o LOAS. Então a gente sobrevivia desse benefício do INSS, né? Acontece que eu estou pagando no INSS o valor de 20% sobre o salário, né? Que seria aquele código 1406. Tá. Então, como é um valor que tá pesando para mim agora, eu gostaria de saber se existe um valor menor para eu poder contribuir, né? Porque faz o quê? Tem 22 anos que eu estou contribuindo, ainda falta muito, né, para eu me aposentar. Tá, existe a contribuição da dona de casa, que é 5% do valor do salário mínimo. Mas aí você precisa ir no INSS, se inscrever no plano. Primeiro você vai no INSS, você precisa se inscrever no plano do governo, para depois você começar a recolher sobre o código da dona de casa, tá? Então, você vai lá, se informa, você precisa estar inscrita, porque não adianta você recolher e não estar inscrita no plano. Aí, depois você começa a recolher com 5%. Ah, tá. Tá porque bom? esse valor que eu estou pagando, no caso, acho que é R$ 157,60. E tá pesando para mim. Então, aí você paga 5% do salário mínimo, ou o 1163, que é o código, que você paga 11% do salário mínimo, que hoje dá 86,88, se não me falha a memória. Pagando R$90, quer dizer, é menos do que você está contribuindo hoje. Certo. Ou dona de casa, que é 5%, que é bem mais barato, que é dar uns, nem R$40. Ah, tá bom, tá então. Bom? Mas eu preciso ir até lá, né, Mara? Vai até lá e você precisa se inscrever no plano do governo, senão você vai recolher e não vai valer de nada. Ah, tá ok, então. Tá bom? Tá, eu te agradeço, viu? Imagina, Obrigada. que é isso. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau. Bom, gente, o programa, infelizmente, eu queria atender a todos. O programa tá chegando ao final. Então, eu vou fazer o seguinte. Semana que vem, eu vou deixar aberto só para ligações. Eu não vou falar assunto nenhum. Eu já vou chegar aqui, só vou atender vocês, tá? Então, com o que vocês tiverem, eu abrindo o programa, só vai ser dúvida.
Então, vou deixar meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O meu e-mail, que é onde eu respondo as dúvidas das pessoas, que é o tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook, Leis do Sucesso. O YouTube é só você digitar Tatiana Ragosta, e o site do escritório é www.ragosta.jur.adv.br. Gente, um abraço para vocês. Semana que vem tem mais. Eu só vou esclarecer dúvidas na semana que vem, tá bom? Um abração para todos. Até a próxima terça, às 8h30. Tchau, gente.